Muito bom, vamos lá, seguindo em frente. A gente está em Masechet Sukkot Daf Yud Zayin Amud Aleph. A gente parou aqui no meio de uma história em que Rabba encontrou os alunos de Rav discutindo como os Harpasul invalida açúcar. Qual a medida de Harpasul que invalida açúcar? Os alunos de Rav estavam falando o seguinte, estavam falando que se eu tenho avir, se eu tenho ar aberto, ele invalida açúcar com 3 tfachim, e se eu tenho Harpasul, ele invalida açúcar com 4 tfachim. Então, se eu estiver no meio do açúcar uma fileira enorme de um lado até o outro da açúcar de Passur, somente invalida açúcar, ou seja, somente ele vai dividir açúcar em dois se ele tiver 4 tefachim. Menos do que isso, ele não invalida açúcar. E Rabba falou para eles que não, que ar invalida açúcar com 3 tefachim, e Passur invalida açúcar somente com 4 amot, não 4 tefachim. 4 tefachim é 4 tefach, é um punho, certo? Em torno de 8 centímetros. 4 tefachim são 32 centímetros. 4 amot, amá é do cotovelo até a ponta do dedo do meio, dá em torno de 50 centímetros. 4 amot são quase 2 metros. Então, essa ficou a discussão entre eles. Shach passul no meio da sucá, com quanto ela invalida? Se é 4 amot ou 4 tefachim? Que a gente encontra na Mishnah. Na nossa Mishnah, a gente encontrou aqui em cima que ar invalida com 3 tefachim e shach passul do lado da sucá invalida com 4 amot. Então, Rabba quis aprender o lado da sucá para o meio também, e os alunos de Rabba falaram, não, do lado da sucá tem o din de 4 amot, porque tem dofenakumá. Dofenakumá, isso que é a parede entorta e chega até os harkasher, e isso daqui realmente até 4 amot está em ordem. Mas se eu tiver no meio da sucá, então é 4 tefachim e não 4 amot, certo? É aqui que eles pararam. Certo. Veamina leuana. E aí, Rabba, depois que ele ouviu o argumento deles, ele falou o seguinte, certo? Rabba ouviu qual foi o argumento de Rabba, eles falaram o seguinte, ar invalida com 3 fachim, tanto do lado quanto no meio. Schach pasul do lado é 4 amot, por causa do Ofenakumá, mas no meio é 4 tefachim. 4 tefachim é uma medida considerável. Algo de 4 tefachim é uma medida que a gente encontra várias vezes na Gemara como algo considerável, um espaço considerável. Então, Schach Pasul invalida com 4 tefachim. Vamina leuana, conta a Gemara que Rabba falou para eles, ma iluika Schach Pasul pachot me'arba, ve'avir pachot meshlosha, mai ksherá. Pergunta a Rabba o seguinte, olha, me diga uma coisa, o que acontece se eu tiver menos do que 4 tefachim de Schach Pasul e menos do que 3 tefachim de ar? Então, por exemplo, eu tenho 3 tefachim de Schach Pasul e 2 de ar, ou um total de 5 tefachim no meio da sucá, sendo que 3 deles é Schach Pasul, ou seja, não chegou no valor de 4, não invalida, e 2 deles é ar, não chegou no valor de 3, não invalida. A priori, qual din dessa sucá? Xerá. Malei beshipudim. Agora, se eu substituir o ar, o lugar onde estava aberto, por shipudim de ferros, de ferro, ferro pasul, sim, por estacas de ferro, algo do tipo. Mai, psulá, o que que vai acontecer? Eu tinha 3 fachim pasul, 2 de ar. Substitui o ar por Srach Passul. Agora eu tenho 5 Fahim de Srach Passul. Agora qual vai ser o din? Vai ser Passul? Até agora não era Passul. Vamos desenhar aqui só para entender melhor. No caso da Mishnah, vamos fazer assim. Essa é a minha açúcar, certo? Aqui o cinza é meu Srach Kasher. Eu tinha 2 Fahim de ar e 3 Fahim de Srach Passul, certo? Aqui eu tenho 2 fachim de ar, que não chega a 3, não invalida, e aqui eu tenho 3 fachim de Srach Pasul, que não invalida, precisa de 4. Pergunta era o seguinte, o que acontece nessa situação? A priori é sucata ksherá, porque eu não tenho 4 de Srach Pasul, eu não tenho 3 de ar. Pergunta era o que acontece agora se eu preencher esse lugar onde tinha ar de Srach Pasul? Agora eu fiquei com 5 fachim de Srach Pasul, e agora a sucá tá ksherá. Pergunta Rabba, não faz sentido. Velo avir a posel beshlosha, que Srach Pasul a posel be'arba'a. Perguntou Rabba o seguinte, olha, avir invalida com 3 tefachim. Srach Pasul invalida com 4. Ou seja, ar é mais grave que Srach Pasul. Por que nesse caso que eu substituo ar
por Shach Pasul, ela vira Psulá. Enquanto eu tenho ar, tenho 2 de ar e 3 de Shach Pasul, a sucata Ksherá. Se eu substituir o ar por Shach Pasul, e agora eu chegar em 5 Tfahim de Shach Pasul, a sucata vai virar Psulá, a priori o ar é mais grave que Shach Pasul. Então, como pode ser que quando eu substituo o ar por Shach Pasul, ela fique inválida? Não faz sentido. Por isso, o Rabba quer dizer que Shach Pasul não invalida, a não ser que tenha 4 amot. Gambruli, e aí eles responderam para Rabba que para Rabba também não dá certo, porque Yahiledidachnami, para você também, para você que falou que Ishach Pasul invalida só quando tem 4 amot, também não vai dar certo, por quê? E Nami, para você também, de Amar Tzach Pasul Posel Be'arba Amot, você que falou que Tzach Pasul invalida com 4 Amot, o que vai acontecer no seguinte caso? Mai Lui Tzach Pasul Pachod Midalet Amot, Ve'avir Pachod Meshlosha Mai Kshera, Mali Beshipudim Mai Psula, Lo Yeavir Posel Beshlosha, que Tzach Pasul Posel Be'arba Amot. Perguntaram os alunos para Rabba, no seu caso também, digamos que eu tenho aqui, vamos colocar mais Tzach Pasul, eu tenho aqui quase 4 Amot de Tzach Pasul, certo? Eu tenho, sei lá, 3 amot e 3,9 amot de Shach Pasul. Não está inválido, porque de acordo com o Rabba, não tem 4 amot, não está inválido. E eu tenho um pouco de ar do lado. A priori, se são só 2 fachim de ar, também não está inválido, porque 3 fachim de ar invalidam, 2 não. O que acontece se eu substituir o ar por Shach Pasul e chegar em 4 amot, também vai invalidar. Agora, de acordo com a lógica de Rabba, a priori não deveria invalidar, porque se o ar que invalida com 3 fachim, que é mais grave, quando ele se junta com os Harpasul, ele não completa 4 amot, se eu substituir o ar por Harpasul, que é algo mais leve, algo que precisa chegar em 4 amot para invalidar, obviamente também não deveria estar, açúcar não deveria ser invalidada. Então, realmente, como a gente vai entender esse conceito? Vamina Leuana Iraba respondeu para eles: não. Ai, mai, não está certo o que vocês estão falando. Por quê? Para mim, de acordo com a minha opinião, que o que invalida açúcar são 4 amot, não está dando voltar, certo? De acordo com a minha opinião, que o que invalida, Schach Pasul invalida açúcar quando tem 4 amot, que é uma quantidade grande. Vou apagar aqui, desculpa. Mishum shiura velav shiura. A minha opinião é o seguinte: ar invalida açúcar com 3 fachim. Essa é a medida de ar, de abertura, que invalida açúcar. Schach Pasul invalida açúcar com 4 amot. Essa é a medida, certo? É uma medida arbitrária. É uma medida arbitrária. Ar invalida açúcar com 3 fachim, Schach Pasul invalida com 4 amot. E eles não têm nenhuma conexão entre os dois, certo? Por isso, I love shiurau, que van deloshav tuba. Mishum shiura, velav shiurau. I love shiurau, que van deloshav shiura eladai, lo mitzarfei. Desculpa, lendo de novo que eu li errado. Mishum shiura velav shiurau. O meu ponto para invalidar açúcar, tanto numa abertura de ar quanto com Schach Pasul, depende do shiur. Se ar chegou em 3 fachim, invalida, se não, não. Se Schach Pasul chegou em 4 amot, invalida, se não, não. Essa é a medição de cada um. É uma medição arbitrária. Aí love shiura, e se eu não tenho 3 de ar e 4 de Schach Pasul, não está kasher. E também, que vai deloshav o shiuraio, já que o shiur deles não é igual, esse é 3 fachim e esse é 4 amot, leadada e lomitzarfei. Que vai deloshav o shiuraio, leadada e lomitzarfei. Já que eles são temas diferentes, são medições diferentes, eles não se juntam para invalidar. Ou seja, já que a medição do ar é de 3 fachim e a medição de Schach Pasul é 4 amot, e cada um é um tema diferente, eles não se juntam para invalidar. Então, se eu tiver 3,9 fachim de Schach Pasul, amot, desculpa, 3,9 amot de Schach Pasul, e ar do lado, não vai se juntar para chegar a 4. Mas se eu substituir o ar por Schach Pasul, então eu cheguei em 4, cheguei na medição, cheguei na definição que invalida. Então, quando eu tenho dos dois, eles não se juntam, se eu substituo um dos dois pelo outro, eles se completam. Ela lhe ditro, mas para vocês, falou Rabba para eles, ela lhe ditro, de amrito shur meshuma flagá, malit mag beschach pasul, veavir. Mas para vocês, fala Rabba, a medição de vocês, que o ar
invalida com 3 tfachim, e Shach Pasul invalida com 4 tfachim, o ponto de vocês é o mesmo ponto. É a distância do Shach Kasher para o Shach Kasher. Simplesmente a diferença entre ar e Shach Pasul é que o ar, na hora que você tem 3 tfachim, ele é super visível. Então eu vejo o Shach de um lado e o Shach do outro. Mas quando eu tenho o Shach Pasul, que ele também me faz uma sombra, ele também encobre a minha sukkah, então ele só invalida quando chegar em 4 tfachim, que aí fica mais claro a separação entre o Shach Kasher de um lado e o Shach Kasher do outro. Mas tanto o ar quanto o Shach Pasul invalidam pela distância que tem entre o Shach Kasher e o Shach Pasul. Simplesmente com o ar é mais reconhecível do que com o Shach Pasul. Então o ar invalida com 3 Fahim, Shach Pasul com 4. Mas se for assim, se eles têm o mesmo motivo, que é a separação entre um Shach e outro, então quando eu tenho, por exemplo, 3 Fahim de Shach Pasul e um Tefach de ar, deveriam se juntar para invalidar. Assim perguntou Rava para ele. Para mim, que ar invalida com 3 fahim e Shach Pasul com 4 amot, que é outra medição completamente, não se juntam, porque cada um é um tema diferente. Mas para vocês que é o mesmo ponto, deveriam se juntar. Amarlei Abaye falou para ele, Abaye para Raba, o Lemar Nami, Abaye pergunta para ele o seguinte, olha, para você também, a priori, você está me dizendo que para você não se junta? Neide loshavo shiurayu besukak dolá, besukak tanami loshavo shiurayu? Fala Abaye para Raba, olha, para você, de certa forma, eles também se juntam para invalidar às vezes. Como? No seguinte caso, se eu tenho uma sucá enorme, desculpa, eu tenho uma sucá grande, tá bom? Eu tenho uma sucá muito grande, tenho aqui, digamos, 3 amot de Shach Pasul e 2 tfachim de Avir. Isso não invalida, certo? Isso não invalida, eu tenho uma sucá muito grande, aqui tem uma medição suficiente, aqui tem uma medição suficiente. Mas pergunta é o seguinte, olha, o que acontece se eu tenho uma sucá pequena? Eu tenho uma sucá que é, por exemplo, 7 por 7 tfachim. E nessa minha sucá de 7 por 7 tfachim, eu tenho uma amá de Shach Pasul e um tefach de Shach de Avir, de ar. A priori, nesse caso, que todo o meu Shach é inválido, parte dele é Shach Pasul e parte dele é ar, minha sucá está inválida. Minha sucá não está ksherá. Então, pergunta Abaye para Raba, para você que disse que cada um tem um significado diferente, um motivo diferente, tem uma situação onde eles sim se juntam. Igual eles se juntam nessa situação para invalidar a sucá pequena, eles deveriam se juntar também na situação de cima para invalidar a sucá grande. Por que você me diz que eles não se juntam para invalidar a sucá grande? A Marley respondeu, Raba, Atam lav mishum deixavo shiurai leadadeyu. Fala, Raba, não. O motivo que eles invalidam a sucá pequena não é porque eu unifico as medições. Eu junto a amá de Shach Pasul com o tefach de ar, junto eles e invalidam a minha sucá. O motivo que eles invalidam a sucá não é porque eles têm alguma questão que conecta os dois. Ela mexeu deleite leshura de sucau. É porque não tem sucá. Aqui, que o Shach Pasul e o ar é toda a minha cobertura, é toda a minha sucá, então não tem Shach nenhum. Não tem Shach nenhum, a sucá está inválida. Por isso eles se juntam para invalidar. Eles não se juntam porque eles têm algo em comum. Eles se juntam porque no momento em que esse é o Shach da minha sucá, não tenho nada. Mas no caso de cima, que eu tenho uma sucá grande, e somente parte dela está com o Shach Pasul e ar, já que eles não têm nada em comum, eles não se juntam. Diferente da opinião dos alunos de Rav, que achavam que Shach Pasul invalida no meio com 4 tfachim, que é o ponto dele que causa a invalidez da sucá é pelo distanciamento entre os Shach Kasher dos dois lados. De acordo com eles, que o ponto é a separação entre os Shach Kasher dos dois lados, então tem algo em comum entre ar e Shach Pasul, que eles dividem, eles separam, eles causam uma distância entre os Shach Kasher dos dois lados, então eles deveriam se juntar. Por isso, Raba explicou a opinião dele. Pergunta Gemara. Vecholecha de lo shavo shiurai leadad de lo mitztarfei. Raba está dizendo que já que o shiur deles é diferente, o shiur de Shach Pasul é 4 amot, é uma coisa. E o shiur de ar é 3 fahim, não se juntam para invalidar. Então, se eu tiver 3,9 amot de Shach Pasul e 2 fahim de ar, não se juntam para invalidar.
Pergunta agora, será que realmente, quando a gente tem medições diferentes, a gente tem tamanhos diferentes, não se juntam? Veatna, na Reita ensina a Mishnah o seguinte: a beged shlosha al shlosha. Se eu tenho uma roupa feita de lã, certo? Beged geralmente é uma roupa feita de tzemer. Uma roupa de tzemer, ela recebe tumá, a medida mínima da roupa para receber tumá é 3 por 3 fahim. Então vamos lá, vamos aos seus desenhos. Se eu tenho uma roupa de lã, que ela tem 3 por 3 fahim, ela recebe tumá. A sac, arba, alarba. Se eu tiver uma roupa feita de um outro tecido, sac, certo? Aqueles sacos de batata, por exemplo, é um tecido um pouco diferente, recebe tumá quando tiver 4 por 4 fahim. Aor, hamisha al hamisha. O couro recebe tumá se ele tiver 5 por 5 fahim, certo? Só se eu tiver um tecido um pouco maior, ele recebe tumá. Mapatz, shisha al shisha. Acabou, só tem a opção de três tipos de medições, três tipos de cores aqui. Mapatz é um outro tipo de tecido, ele só recebe tumá se tiver 6 por 6 tfachim. E aí fala a Braita o seguinte: Vetaneyala, a beged a sac a or ve a mapatz, mitzarfim zeim ze. Se eu tiver, por exemplo, vamos colocar esse aqui. Se eu tiver, por exemplo, um tecido feito, desculpa, deixa eu apagar aqui para ficar melhor, para entender melhor o que está acontecendo. Se eu tiver um tecido que ele é feito metade de lã, tem? E metade de couro, por exemplo. Ele é feito metade lã, metade couro. A lã invalida quando tem 3 por 3 fahim. O couro é quando tem 5 por 5 fahim. Fala Braita que se eu tiver um tecido que ele é feito parte de lã, por exemplo, eu tenho 2 por 3 de lã e 3 por 3 de couro, eles se juntam para receber tumá, certo? Se eles estão costurados juntos, eles se juntam para receber tumá. Mesmo que a medida deles é diferente. Mesmo que a medida deles é diferente, eles se juntam para receber tumá. Diferente do que a gente está falando agora. Rabba falou que quando a medida é diferente, quando os harpasul é 4 amot e o ar é 3 fahim, não se juntam para invalidar açúcar. Aqui a gente vê que eles se juntam. Fala Gmará, atam que decataim tam. Fala Gmará, não. Lá eles se juntam pelo seguinte motivo, como aparece lá. Amar Rabbi Shimon, matam oil veraui letamem moshav. Rabbi Shimon fala que o motivo que eles se juntam é porque eles também têm uma utilidade em comum. Embora essas roupas geralmente elas têm funções diferentes, roupa de lã, roupa de couro, a roupa feita do tecido de saco de batata, são roupas que têm funções diferentes. Então, já que elas têm funções diferentes, elas têm medições diferentes. Mas elas também têm algo em comum. Todas elas servem para fazer um assento, para sentar em cima. Que detalhe, como está escrito na Mishnah, a mekatzeh mikulam tefach al tefach também. Se eu pegar qualquer um desses tecidos e produzir um assento de um tefach por um tefach, já está impuro. E aí a própria Braita, a Ogmará, perguntam, tefach a tefach lemai hazei, para que serve um tefach por um tefach? Ve'amar Rabi Shimon Lakish, Mishum Rabinai, falou Shimon Lakish, nome Rabi Shimon, oil verolitlo al gabei hamor. Dá para colocar isso em cima do hamor. Alguém que vai cavalgar, vai sentar em cima do burro, ele pode colocar algo de um tefach por um tefach para sentar em cima, fica mais confortável. Ou seja, esses tecidos se juntam, mesmo que cada um tenha uma medida por si só, porque todos eles têm uma medida em comum. Se eu pegar qualquer um desses tecidos e fizer algo de um tefach por um tefach, eles vão receber tumá, porque eles servem para colocar em cima do burro para cavalgar em cima dele. Então eles têm algo em comum, mas coisas que não têm a mesma medida e não têm nada em comum, como Srachpasul e Ar, nunca se juntam, certo? Besur Amrei Lashmata Be'alishna. Essa sugiá que a gente estudou agora, da discussão entre Rabba e os alunos de Rav e etc., toda essa discussão, assim que eles estudavam na cidade de Sura. Benearda Matnu, Benearda, eles tinham essa sugiá um pouco diferente, como a gente vai ver agora na continuação. Só fazer uma pausa rapidinho, pegar uma água. Certo. Benearda Matnu e Nearda, eles usavam essa sugiá de forma um pouquinho diferente.
Amar Rav Amar Shmuel. Falou Rav em nome de Shmuel. Schach pasul baemtza posel be'arba. Minatzad posel be'arba amot. Schach pasul invalida no meio com 4 tfachim e do lado com 4 amot. Igual os alunos de Rav falaram na sugia anterior. Verav Amar, mas aqui Rav próprio discorda. De acordo com Neardea, Rav ele falava diferente. Verav Amar, ben minatzad, ben baemtza be'arba amot. Rav fala que Schach Pasul invalida tanto do lado quanto no meio com 4 amot, certo? Igual a opinião que a gente viu de Rabba, que apareceu antes. E aí eles falam sobre o seguinte, está ensinando a Mishnah o seguinte, foi dito na nossa Mishnah que se eu colocar na minha sucá um Nesser, uma tábua de 4 tfachim, a sucá continua a cheirar. A priori não tem problema nenhum. Bishle malerav, para Rav eu entendo, de amar ben baem tzabem natzad arba amot, ben shumahi cheirar. Para Rav que falou que Schach Pasul só invalida no meio da sucá quando ele tem 4 amot, então aqui que eu coloquei um Nesser de 4 tfachim, que ele é largo, e a priori ele é Schach Pasul, certo? A opinião que a gente viu de Rabi Meir e Rabi Uda, que quando eu tenho uma tábua de 4 tfachim, que ela é muito larga, ela é inválida porque é parecido com a minha casa, ela não invalida sucá, porque ela só tem 4 tfachim, não tem 4 amot, interpretado para kasher. Ela é Shmuel de Amar Beemtza Arba, Amai Ksherá, mas de acordo com o Shmuel que falou que Schach Pasul invalida no meio da sucá com 4 tfachim, porque quando eu coloquei uma tábua de 4 tfachim, que é uma tábua que é um Schach Pasul pela largura dela, porque a sucá continua a Ksherá, a priori no meio, 4 tfachim já invalida. Responde a Gemara, esquina minatzad. Aqui está acertando que é do lado. Está escrito Natan Alea Nesser Sherachav Arba Tfachim Ksherá. Não está escrito onde eu coloquei. Não está escrito se é no meio ou se é no canto. Fala Shmuel. A explicação da Mishnah é que é no canto. Se eu coloquei o Nesser de 4 Tfachim no canto, a sucata Ksherá. Porque no canto não invalida até que tenha 4 amot. Outra pergunta. Tashma. Shnei Sdinim Mitztafim, Shnei Nesarim En Mitztafim. Foi dito na Braita, essa Braita foi trazida lá atrás, que 2 Sdinim, 2 lençóis, tecidos compridos, se juntam para chegar no valor que invalida, na medição que invalida açúcar. Mas 2 Nesarim não se juntam. 2 tábuas, se eu tenho 2, 3, 4, 5 tábuas, uma do lado da outra, elas não se juntam para invalidar açúcar. Rameir Omer Nesarim Kesnidim. Rameir fala que não, que também Nesarim, também tábuas, se juntam para invalidar açúcar se elas chegam numa medida que invalida. Bishle malerav leachnisha de amar ben baem tzabem natzad arba amot, mai mitzarfim ledalet amot. De acordo com a linguagem que Rav diz, que tanto do lado quanto no meio, a açúcar está inválida só quando eu tenho 4 amot de Schach Pasul, o que significa mitzarfim ou não mitzarfim? Mitzarfim para chegar em 4 amot. Então, se eu tenho 2 Nesarim, por exemplo, vem Rabi Meir e fala o seguinte, um Nesser, uma tábua, se ela tem 4 tfachim, ela é Schach Pasul. Porque já que ela tem 4 tfachim, é igual a casa, ela é invalida. Mas uma tábua só no meio não faz nada. 2 tábuas, 3, 4 tábuas que juntas chegam em 4 amot, elas invalidam. Então eu tenho uma tábua por si só, que é Schach Pasul, por exemplo, uma tábua de 2 amot. Uma tábua de 2 amot, ela é um Schach Pasul, mas ela não invalida a sucá, porque ela não tem 4 amot. Então 2 tábuas de 2 amot cada uma se juntam no meio para invalidar a sucá. Dá para entender o que Rameir quis dizer. Então, a priori, a Braita diz o seguinte, Shnei Sdinim Mitzarfim, Shnei Nesarim Mitzarfim. Se eu tenho 2 Nesarim de 2 amot cada um, eles não se juntam para invalidar a sucá. Rameir falou que eles se juntam para invalidar a sucá. Quando cada um tem 2 amot, se juntam para chegar em 4. Mas de acordo com a primeira linguagem da nossa sugiá, que os alunos de Rav falaram que o Schach Pasul invalida na sucá, invalida no meio da sucá com 4 tfachim e não com 4 amot, qual é o caso que vem Rabi Meir e diz que 2 Nesarim, 2 tábuas se juntam para invalidar? A priori, ideit veu arba,
Se é uma tábua que tem 4 tefachim e por isso é Ashach Pasul, Lama Leu Itzarufei. Ela não precisa se juntar com a outra para invalidar. Ela invalida por si só no momento em que ela tem 4 tefachim. E Leit Meu Arba, agora se a tábua não tem 4 tefachim, ou seja, se eu tenho uma tábua de 3 tefachim, uma tábua de 2 tefachim e meio, Kanya Be'alma Ninhu. Ela é uma tábua que é Shach Kasher, é igual qualquer outro Shach. Ela não deveria se juntar para invalidar a Sukkah. De acordo com o Rabi Meir, eu posso fazer uma Sukkah toda coberta de tábuas de 2 tefachim, de 3 tefachim. Não tem problema nenhum, é Shach Kasher. Só quando chega em 4 se torna Shach Pasul. Agora, se a tábua só invalida, só fica Shach Pasul quando ela chega em 4 tefachim, e 4 tefachim por si só invalidam no meio da Sukkah, porque Rabi Meir diz que 2 tábuas se juntam para invalidar a Sukkah no meio. Mimai Nafshach. Se ela tem 4 tefachim, ela invalida sozinha. Se ela não tem 4 tefachim, ela é Shach Kasher. Então, qual é o caso que as tábuas se juntam para invalidar no meio? Responde a Gemara, Leolam deit beu arba, o mai mitzafim l'arba mot vinatzad. Então, a Gemara está tratando aqui que as tábuas têm 4 tefachim. E a verdade é que uma tábua dessa de 4 tefachim, que é uma tábua inválida, que é Shach Pasul, ela invalida sozinha no meio. Porque ela tem 4 tefachim. O que aparece na Braita, que tábuas de 4 tefachim se juntam para invalidar, é quando eu coloco do lado, que no lado, perto das paredes, só invalida quando eu tenho 4 amot. Então, se eu tiver várias tábuas de 4 tefachim do lado da Sukkah, cada uma por si só não invalida. Porque só invalida quando tem 4 amot, mas elas se juntam para chegar na medida de 4 amot e invalidar a Sukkah. Então essa braita também tem como ser explicada de acordo com essa opinião. Tashma, outra braita. Aparece na braita que se eu cobrir a minha Sukkah, os rach da minha Sukkah são tábuas de 4 tefachim, tábuas de 4 tefachim é Shach Pasul, todo mundo concorda que a Sukkah está inválida. Em Baem Arba, se a minha Sukkah, se as tábuas não têm 4 tefachim, são tábuas, por exemplo, de 3 tefachim e meio, Rameir Posev Rabi da Machshir. Rameir fala que a Sukkah está inválida, porque de acordo com Rabi Meir, de 3 a 4 também é Pasul, e Rabi da Machshir. Rabi fala não. 4 tefachim para cima é Pasul, mas 3,5 está kasher. O modelo Rabi Meir, שימש בין נסר לנסר כמלוא הנסר, שמניח פסל ביניהם וכשרה. E Rabi Meir concorda que se entre um Nesser de 3,5 tefachim e o outro Nesser de 3,5 tefachim, ou mesmo 4. Desculpa, só ver aqui. É com 4, eu acho. Só ver o Rashi rapidinho. Sim, mesmo que eu tenha 4. Rameir concorda que se tiver entre um Nesser e outro o tamanho de um Nesser, eu posso colocar Pesel. Pesel é restos de madeira, que é Shach Kasher, entre eles as Katakshera. Ou seja, para Rameir é o seguinte, se eu tenho tábuas de 4 tefachim, que é Shach Pasul, mas entre uma tábua e outra eu coloco 4 tefachim de Shach Kasher, tá? Considerem que tem aqui exatamente o mesmo tamanho. Por exemplo, nesse caso, eu tenho Shach Pasul, Shach Kasher. Shach Pasul, Shach Kasher. Rameir concorda que a Sukkah está cheira. Certo? A priori, esse é o caso que foi dito aqui na Gemara. Pergunta a Gemara o seguinte. De acordo com a opinião que o Shach Pasul só invalida quando ele tem 4 amot, por isso se eu tenho 4 tefachim de Shach Pasul, 4 tefachim kasher, 4 tefachim pasul, 4 tefachim kasher, a Sukkah está kasherá, porque eu não tenho no meio 4 amot de Shach Pasul. Ela lemanda amar baemtzar be'arba'a mai kasherá. Mas de acordo com a opinião que Shach Pasul invalida a Sukkah com 4 tefachim, porque essa Sukkah está kasherá?
Por que quando eu tenho 4 tvachim schach pasul, 4 kasher, 4 pasul, 4 kasher, 4 pasul, 4 kasher, por que essa sukkah está ksherá? Arei 4 tvachim pasul invalida a sukkah por si só. Amaravuna bedrava besukah de lo avela shmona metzumtzamot askinan, viahiv נסר ופסל, נסר ופסל, נסר ופסל מהגיסה, ונסר ופסל, נסר ופסל, נסר ופסל מהגיסה, דאבולהו שני פסלים באמצע, וכאשר סוכה באמצע. Explica a Gemara o seguinte, aqui está tratando no seguinte caso, está tratando uma suká que ela tem 8 amot, certo? Ela tem uma medição específica de 8 amot, e o que que eu fiz? Eu vou cobrir aqui um pouquinho a nossa Gemara, só para entender o que que aconteceu aqui. Eu fiz o seguinte, exatamente a mesma coisa que eu tenho aqui do lado esquerdo, eu fiz do lado direito. Vou fazer um pouquinho mais largo só para a gente chegar no fim mais rápido, tá? Finge que todos aqui têm 4 amot. O que que eu fiz? A minha suká é o seguinte, a minha suká é assim, eu tenho uma parede desse lado, uma parede desse lado, e a minha suká, ela tem no total... a minha suká tem no total 8 amot, tá bom? Aqui tem 4 amot, aqui tem 4 amot, e esse daqui é o meio, não, desculpa, finge que é tudo exatamente igual, e aqui é o meio da minha suká, essa é a metade. Então, a minha suká é o seguinte, a minha suká que vai desse lado até esse, ela tem 8 amot, ela não ficou muito bonita e nem muito exato o tamanho, mas fingem que está tudo exatamente igual. A minha suká desse lado até esse lado tem 8 amot. Ou seja, eu tenho 4 amot nessa metade, 4 amot nessa metade. Eu coloquei schach pasul, schach kasher, schach pasul, schach kasher, schach pasul, schach kasher no fim. E do outro lado eu fiz a mesma coisa. Schach pasul, schach kasher, schach pasul, schach kasher, schach pasul, schach kasher no fim. Certo? Eu fiz exatamente a mesma coisa dos dois lados. E o que aconteceu? O que aconteceu é que no fim eu cheguei aqui no meio com 8 tvachim de schach kasher. Nessa minha parte aqui, eu tenho 8 tvachim de schach kasher. Desse lado até esse, nessa área aqui, eu tenho 8 tvachim de schach kasher. A minha suká inteira tem 8 amot, uma amá são 6 tvachim. A minha suká inteira tem 8 amot, que são mais ou menos 4 metros, e aqui no meio eu tenho 4 tvachim de schach kasher e mais 4 tvachim de schach kasher, ou seja, um total de 8 tvachim. Então, essa parte do meio é a minha suká ksherá. E todos os schach pasul que tem desse lado até a parede, e o schach pasul desse lado até a parede, é dofen akumá. É a parede que entorta e chega até o meio, onde eu tenho aqui o schach kasher. Certo? A primeira vez que aconteceu, vou só desenhar mais bonitinho. Basicamente é isso, certo? Por isso, essa sukkah tá ksherá. Vou só desenhar aqui mais bonitinho para a gente entender exatamente, só para ficar claro esse conceito. Eu tinha uma sukkah de 8 amot. Eu coloquei dos lados schach pasul intercalado, certo? Mas tinha schach pasul, schach kasher intercalado dos dois lados. E no meio, eu coloquei schach kasher. Já que no meio tem schach kasher suficiente para kasherizar minha sukkah, tem a medida de 8 tvachim, a sukkah mínima é de 7 tvachim, e aqui tem 8, então essa parte do meio é a sukkah ksherá, e toda essa parte vira dofen akumá. É como se a parede entortasse e virasse parte da parede, o teto. Então, no fim, eu tenho uma sukkah ksherá lá no meio, certo? Esse é o caso que ficou kasher. Então, eu consigo explicar também de acordo com a outra opinião. Bom, basicamente a gente terminou esse tema, certo? Da discussão quantos schach pasul invalida no meio. Com isso a gente terminou essa sugiá. A Gemara ainda vai tratar de schach pasul ou avir, etc. Mas a discussão entre Rav e Shmuel, que foi trazida antes, a gente terminou. Para Hashem, em breve a gente continua. Shkoyach.